O Príncipe de Maquiavel, as ideias revolucionárias que influenciaram a política mundial. Bem-vindo ao vídeo que pode mudar a sua visão sobre liderança e poder. Se você está em busca de entender como governantes podem manter o poder e a influência, então chegou ao lugar certo. Aqui, iremos explorar as ideias centrais de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, uma obra que tem sido influente na política e filosofia há mais de 5 séculos. Prepare-se para uma jornada emocionante e esclarecedora sobre a astúcia, a crueldade, a imagem pública e a preparação adequada para manter o poder, e como essas ideias ainda são relevantes nos dias de hoje. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Então, vamos começar! O Príncipe de Nicolau Maquiavel é um livro que desperta diversas emoções e reflexões sobre política e filosofia. Publicado em 1532, a obra se tornou um guia para governantes sobre como manter o poder e governar efetivamente, apresentando ideias que influenciaram muitos líderes ao longo dos séculos, mas que também geraram críticas e debates. A obra começa discutindo os diferentes tipos de principados, abrindo espaço para uma análise sobre como um governante pode adquirir poder. Maquiavel enfatiza a importância de um governante manter o controle sobre o seu território e os seus súditos, algo que, embora possa parecer óbvio, representa um ponto-chave para que se compreenda as ideias centrais do autor. Em sua obra, Maquiavel argumenta que, para ser um líder eficaz, um governante deve ser capaz de usar tanto a força quanto a astúcia. Ele acredita que, embora a força bruta possa ser necessária em algumas situações, a astúcia é a melhor ferramenta para manter o poder e a influência. Esta ideia, porém, é criticada por muitos, que veem na crueldade e astúcia algo imoral e perigoso. Maquiavel argumenta ainda que um governante deve ser capaz de discernir entre o bem e o mal, e quando é necessário usar a crueldade. Para ele, é melhor ser temido do que amado, uma visão que para muitos pode soar egoísta e autoritária. No entanto, é importante entender que as ideias do autor foram influenciadas pela turbulência política da época em que foram escritas. A obra destaca a importância da aparência e da reputação de um governante. Maquiavel argumenta que um governante deve ser capaz de parecer virtuoso, mesmo que não o seja na realidade. Ele também discute a importância da propaganda e da imagem pública na manutenção do poder, um tema que ainda é atual e relevante nos dias de hoje. Outro ponto importante do livro é a discussão sobre o papel da fortuna no governo. Machiavelli acredita que a fortuna pode desempenhar um papel importante no sucesso ou fracasso de um governante, mas que é possível controlar a própria sorte através da astúcia e da preparação adequada. O livro conclui com um capítulo sobre a Itália, onde Maquiavel expressa a sua preocupação com a situação política de seu país. Ele argumenta que a Itália precisa de um governante forte e astuto para restaurar a estabilidade e o poder. Este ponto ressalta a importância do livro não apenas como um estudo sobre o poder e a política, mas também como um registro histórico de uma época conturbada. Em síntese, O Príncipe é uma obra que gera fortes emoções e reflexões, provocando debates e questionamentos sobre as ideias apresentadas por Maquiavel. Embora muitos possam discordar das ideias do autor, é importante entendê-las para ter uma compreensão mais ampla da política e da filosofia. A obra de Maquiavel é, sem dúvida, controversa e pode ser utilizada tanto para justificar práticas autoritárias e cruéis, quanto para compreender as nuances do poder e da política. O Príncipe, ao mesmo tempo que choca pela defesa da crueldade e da astúcia como ferramentas de governança, fascina por sua perspectiva profunda e realista sobre o exercício do poder. Não podemos negar que Maquiavel é um pensador brilhante e sua obra tem grande valor histórico e filosófico. Ao analisar a política do seu tempo, ele foi capaz de identificar as estratégias de poder que eram eficazes na época e elaborar um guia para governantes que desejavam manter e ampliar seu poder. O autor não se preocupou em apresentar uma visão idealizada do governante, mas sim uma perspectiva mais pragmática e realista. Para ele, um líder eficaz deve ser capaz de fazer o que for necessário para manter o controle sobre o seu território e os seus súditos, mesmo que isso signifique ser cruel ou desonesto.
Porém, essa visão de mundo também tem suas limitações. Ao exaltar a astúcia e a crueldade, Maquiavel desconsidera valores humanos fundamentais, como a ética e a moralidade. Seu pensamento é, muitas vezes, visto como justificativa para ações autoritárias e injustas, em que a população é tratada como um objeto a ser manipulado pelo governante. Assim, é importante ler O Príncipe com um olhar crítico e não aceitar suas ideias de forma crítica. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer a sua importância histórica e filosófica, como um estudo sobre o poder e a política em um período de turbulência e mudanças na Europa. Por fim, devemos refletir sobre como as ideias de Maquiavel ainda se manifestam na política contemporânea. Ainda hoje, vemos líderes que utilizam a astúcia e a crueldade para manter o poder, em detrimento dos valores democráticos e humanos. Portanto, é fundamental estudar e refletir sobre a obra de Maquiavel para entender melhor o mundo em que vivemos e como podemos lutar por um futuro mais justo e equitativo.